A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu. Deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é missões. Deus amou o mundo e Deus deu o seu melhor, que havia no céu, para ganhar este mundo. Assim também, nós devemos amar o mundo, não o sistema do mundo, que é corrupto, mas as pessoas que habitam o mundo, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, pelo qual Jesus Cristo morreu e precisa agora ouvir das boas novas. E através de missões, nós conseguimos isso. O programa da promessa de fé para missões é uma ótima ideia, mas não se encontra na Bíblia. O método que nós usamos há muitos anos para fazer missões, este método não se encontra na Bíblia. Já o princípio da promessa de fé não só é uma boa ideia, como também se encontra na palavra de Deus. Então, qual é a diferença entre o programa missionário da promessa de fé e o princípio bíblico da promessa de fé? O programa, eu já disse, é um método. E todo método pode ser mudado ao longo dos anos, pode ser aperfeiçoado ao longo dos anos, e de acordo com a necessidade de cada geração em que nós estamos vivendo. Aliás, eu não sou responsável pela geração passada e muito menos pela geração futura. A minha responsabilidade, ou a nossa como igreja, é com a geração deste momento. Nós temos que alcançar esta geração. Esta é a geração que Deus nos deu. E assim, então, o programa, que é um método, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser mudado. Princípios não, porque princípios são imutáveis, pois são caminhos que o Espírito Santo de Deus deixou-nos na Bíblia para que trilhássemos. Quantos estão entendendo isso? Métodos nós podemos mudar, mas princípios não. A dificuldade é que muita gente confunde método com princípio. Mas deixe-me dizer, métodos não estão na Bíblia, princípios estão na Bíblia. Qual é o programa da promessa de fé para missões? Nós queremos ganhar o mundo para Cristo. Que tipo de método nós usamos para isso? Primeiro ponto do método é uma promessa anual. Anualmente, eu e cada indivíduo da igreja faz uma promessa, que nos próximos 12 meses estaremos contribuindo, participando e ajudando a obra missionária com tantos reais por mês. Este valor não tem nada a ver com o nosso dízimo. É uma oferta que damos, além dos dízimos, para a obra missionária. Então, tudo começa com uma promessa de validade anual. Segundo, usar essas ofertas apenas para projetos missionários e não para projetos locais. Se uma oferta é designada para missões, nós, como igreja, não podemos usá-la para manutenção da igreja, para sustento pastoral ou para qualquer outra necessidade local. Aquele dinheiro tem que ir para fora, não pode ser usado aqui dentro. Terceiro método é renovar essas ofertas anualmente, aumentando-as sempre que possível. O quarto ponto é assinar um cartão contendo o valor de nossa promessa. E em quinto e último lugar, estabelecer um alvo para ser alcançado a cada renovação da promessa de fé. Então, isso tudo é método. Nada disso se encontra na Bíblia. Quantos estão entendendo? Nada disso se encontra na Bíblia. Tudo é programa, mas não há nada de errado ou de antibíblico neste programa. Não há nada que venha a deturpar a palavra de Deus. Errado seria dizer que este programa veio do apóstolo Paulo, ou este programa veio do Novo Testamento, veio da Bíblia. Este é o único jeito para se fazer missões. Isso seria errado. Mas o método em si é neutro, é amoral e de maneira alguma ofende a Bíblia. Vou dar exemplo. Escola Bíblica Dominical está na Bíblia? Podem dizer. Não. Institutos bíblicos
estão na Bíblia? Programas de rádio estão na Bíblia? Escolas cristãs estão na Bíblia? Não. Todavia, são bons programas que nós utilizamos para a honra e a glória de Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo? Agora, quais são os princípios bíblicos da promessa de fé para missões? E desses, nós nunca vamos abrir mão. Quantos concordam? Digam amém. Amor por almas perdidas. Amor por homens e mulheres que estão trabalhando para Deus. A evidência de nossa fé. Evidência da nossa generosidade. E a evidência das nossas prioridades. Tudo isso é bíblico. E faz parte dos princípios da obra missionária. Assim sendo, o programa que nós utilizamos, o método, é apenas para nos ajudar a executar os princípios que nós encontramos sim na Bíblia. E assim realizarmos juntos a obra de Deus sobre a face da terra. Então, rapidamente, eu quero mostrar como que o programa funciona e como que os princípios devem funcionar. Primeiro, o programa da promessa de fé para missões. Pode passar, irmão Pedro. Próximo ponto. Isso. Todo programa é um método, geralmente elaborado pelo homem. Quem elaborou o programa da promessa de fé para missões? Não tem um ponto antes desse, irmão Pedro? Tragam antes. Outro antes. Antes. Aí já era esse. Então pode ir para o próximo. O mapa mundi. Isso. Todo programa é um método e geralmente métodos são elaborados pelo ser humano. Quem foi que elaborou o programa da promessa de fé para missões? Olha, não foi o apóstolo Paulo. Eu queria que tivesse sido ele, mas não foi. Na verdade, se você estudar os livros de história, o homem que idealizou a promessa de fé para missões, o nome dele era A.B. Simpson. Ele era um missionário, implantador de igrejas. Ele era canadense, abriu várias igrejas no Canadá e nos Estados Unidos da América também. E ele era de origem presbiteriana. Ele era um pastor e missionário presbiteriano. Mas ele não fez tudo sozinho. Ao longo dos anos, outros pastores e outras igrejas foram aperfeiçoando este método, este programa que hoje nós usamos. E a verdade nua e crua é que as igrejas e movimentos que praticam o programa da promessa de fé, idealizado por este homem, conseguem doar muito mais para missões, em termos financeiros, do que as igrejas que não praticam, mas que optaram por outros métodos. Vou dar um exemplo. Nos anos 90, hoje a gente não tem estatística, mas nos anos 90, havia cerca de 10 mil igrejas batistas tradicionais, porém independentes, como esta nos Estados Unidos, que praticavam o programa missionário da promessa de fé. E essas igrejas juntas, 10 mil, elas estavam ajudando a sustentar 6 mil missionários espalhados pelo mundo. Isso na década de 90. Ao mesmo tempo, havia também nos Estados Unidos 30 mil igrejas batistas da convenção. Então veja, 3 vezes número maior. E, no entanto, elas não praticavam a promessa de fé, mas elas apenas destinavam uma porcentagem do geral, do que elas recebiam, para missões. 30 mil igrejas estavam ajudando apenas 3.300 missionários espalhados pelo mundo. Então isso mostra como que a promessa de fé para missões realmente capacita as igrejas a fazerem muito mais pela obra missionária que Jesus Cristo nos deixou para fazer. Veja, nós estamos falando de métodos. Igrejas têm total direito de seguir um método ou outro método. Quantos concordam com isso? Nós não devemos brigar por causa de métodos. Mas eu estou mostrando como que este método tem dado mais resultado para missões do que outros métodos que também
tem sido praticado. Portanto, eu digo assim, se um programa não é antibíblico e está dando certo, o que o bom senso nos diz? Devemos utilizá-lo também. Primeiro, tudo começa com uma promessa. Tudo começa com a promessa de fé. Agora, o ser humano, ele vive fazendo promessas, não é verdade? Pais fazem promessas para os filhos, para a esposa, os homens, os cônjuges, patrões fazem promessas para os seus funcionários, professores para os seus alunos, políticos para a nação. Não há nada de errado em fazer uma promessa. Errado é não cumpri-la. Quando eu me casei, ainda na lua de mel, a minha esposa me pediu que eu nunca fizesse uma promessa, sabendo de antemão que eu não iria cumpri-la. Na verdade, o que ela estava me pedindo é que eu nunca mentisse, não é? É que eu nunca mentisse, porque nada desanima mais uma família do que promessas quebradas e feitas ao léu. E o que a palavra de Deus ensina sobre a nossa promessa? Eclesiastes 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Na promessa de fé para missões, prometemos que pelos próximos 12 meses, nós vamos contribuir com os nossos missionários e com um determinado valor. O valor é acertado entre você e Deus, entre o crente e Deus, e geralmente é obtido através da oração. Quem pode ser contra isso? Ninguém. Mas uma coisa é certa, não devemos fazer o voto se sabemos lá dentro do coração que não temos o desejo de cumpri-lo. Alguns anos atrás, uma família me procurou para dizer que estaria deixando a igreja que ela frequentava, porque a igreja que ela frequentava desviou-se da sua finalidade. E eles não queriam ficar numa igreja que havia se desviado da sua finalidade. Mas eu fiz uma pergunta para aquela família. E a promessa de fé que vocês fizeram na igreja, vocês vão cumpri-la até o fim? Geralmente as pessoas saem da igreja e elas se esquecem do financiamento que a igreja está pagando ou da promessa de fé que foi feita para os missionários no decorrer daquele ano. O que nós temos que entender é que aquela promessa não foi feita para a igreja, aquela promessa foi feita para Deus. Aliás, a igreja, a instituição, não fez promessa alguma. A promessa foi individual, somada por cada participante. Portanto, não deixe de fazer uma promessa com medo de não cumpri-la. Isso também seria errado. Mas não a faça se você não tem o desejo mínimo de executá-la. Mas tudo começa com uma promessa. Segundo, projetos missionários e não projetos pessoais. Não é isso? Porque todas as igrejas, elas têm necessidades pessoais. Precisamos trocar os móveis, o sistema de som, precisamos melhorar a aparência da igreja. Mas lembre-se, a oferta que é destinada para missões só deve ser usada para missões. É um dinheiro que não fica, é um dinheiro que sai. E sai para fora mesmo, para abençoar a vida de outros projetos, de outras pessoas, e não a nossa própria vida, e não os nossos próprios projetos. Eu me lembro quando nós iniciamos o TBM de Goiânia, dentro de uma edícula, dentro de um barracãozinho. 3 pessoas apenas no fundo da nossa casa, no nosso quintal. Nós começamos com a promessa de fé para missões. Nós 3, eu, Dona Raquel e a Rochelle, que era bebezinha, já participávamos da promessa de fé. Nisso as pessoas foram vindo para o barracão, se convertendo e aprendendo sobre a importância de missões, a importância de se espalhar o evangelho. Todos participaram, 100% de participação. Claro que a igreja era pequena. Aí veio um missionário veterano, que já estava no ministério há muitos anos, e ele viu o que nós estávamos fazendo. E ele disse, não use a promessa de fé para missões ainda. Use a promessa de fé
para vocês adquirirem um terreno e depois para vocês construírem a igreja. Só depois você começa a participar de missões. Eu disse para ele, não posso, porque esse dinheiro não é nosso, não é para ficar, é para sair. E além disso, Deus faz uma promessa maravilhosa, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a nossa igreja cresceu rapidamente, em menos de um ano, 70 pessoas dentro daquele barracão. Mudamos para um prédio alugado, a igreja cresceu, mais de 250 pessoas naquele prédio alugado. No 7º ano de vida, nós estávamos dentro da nossa própria sede. 21 anos depois, 5 igrejas. Amém, irmãos? Por quê? Buscamos primeiro o reino de Deus e todas as necessidades nos foram acrescentadas, foram supridas. Portanto, projetos missionários e não pessoais. Nada desanima mais uma igreja do que o desvio de finalidades. O programa é para missões e não para a igreja. Terceiro, o sucesso do programa exige renovação anual. Há um ditado popular em inglês que diz out of sight, out of mind. Em outras palavras, aquilo que não vemos, logo nos esquecemos. Algumas igrejas estão fracassando na promessa de fé porque elas dizem, o método não é bom, é maravilhoso. Mas elas estão fracassando porque seus pastores não pregam sobre missões. Raramente eles falam sobre missões, sobre a importância do ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não mencionam os missionários. Missionários não são bem-vindos. Não recebem missionários em seus cultos e não renovam as ofertas missionárias. Ora, desse jeito, nenhuma igreja vai ter ânimo para participar de missões. Não é por uma questão financeira, não é por causa da recessão econômica, é porque não existe ênfase. A visão não é mantida diante do povo. Mas para você poder manter a visão missionária diante da igreja, basta alguns cuidados. Primeiro de todos, veja as práticas mais comuns. Pregar sobre missões, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Hoje o TBM de Goiânia ajuda no sustento de 65 ou mais missionários. 65 ou mais projetos. E nós procuramos dar uma oferta expressiva. Poderíamos ter 100 missionários, se dessemos uma oferta mais simbólica do que expressiva. Mas a gente prefere menos missionários com ofertas melhores do que muitos missionários e com ofertas pequenas. E além disso, nós também gostamos de guardar dinheiro para ajudar com projetos. Por isso que nós temos apenas 65, mas com qualidade. E na nossa igreja em Goiânia, nós pregamos sobre missões o tempo todo. A cada 30, 40 dias, eis uma mensagem missionária. Então o povo está recebendo a palavra. Segundo, receber a visita de missionários. Nós temos que receber visita de missionários. Nem sempre podemos ceder o púlpito, não é verdade? Às vezes acontece de termos missionários 2, 3 vezes no mês, mas todos precisam ser reconhecidos, bem tratados e honrados no nosso meio. Além disso, mencionar as cartas de missionários nos cultos de oração, o que nós fazemos toda santa quarta-feira. E eu digo santa porque a quarta-feira é santa também. Realizar conferência missionária uma vez por ano. Este final de semana mesmo, nós estamos tendo a conferência missionária lá em Goiânia, com o missionário Alexandre Dutra. E renovar a promessa de fé durante ou logo após a conferência. Eles vão renovar a promessa de fé no domingo que vem. No domingo que vem. E eu estarei lá para o fechamento do mês. E o pastor Carlos vai estar aqui, tá bom, irmãos? Então, estamos fazendo essa troca. Portanto, mantendo essas práticas, a igreja se mantém informada sobre missões. E ela não se desanima. Quarto ponto do programa, a igreja deve ser incentivada
a preencher uma promessa em valores. Muita gente não gosta desta parte aqui, mas ela é importante. E é método. Isso não está na Bíblia. Viu, irmãos? Isso não está na Bíblia. É método, eu confesso. Na nossa própria igreja, em Goiânia, algumas pessoas não gostam de preencher cartão. Não são obrigadas. É método. Mas eu quero mostrar as vantagens. Primeiro, não é a igreja, a instituição, que está fazendo a promessa, mas os indivíduos. Não é verdade? Os indivíduos. A igreja precisa saber os valores que foram prometidos antes de planejar ajuda para os missionários nos próximos 12 meses. Pedro, pode voltar, porque ainda não estamos... Isso, pode ficar no cartão. Ninguém pode cobrar pela promessa que foi feita, mas o preenchimento é sinal de que há boa vontade, e o não preenchimento é sinal de que não haverá compromisso. Agora sim, o cartão preenchido é necessário para comparar nossas ofertas de um ano para o outro. Aumentaram, abaixaram ou permaneceram as mesmas? Segundo, saber se o nosso alvo é realista. Podemos pegar mais missionários ou mal estamos conseguindo manter os que temos? Agora, tem um crente que pensa, vou fazer uma promessa só entre eu e Deus, e a igreja não precisa ficar sabendo. Mas ele estará prejudicando o planejamento missionário da igreja e desanimando outras pessoas. Porque a igreja não tem como planejar aquela entrada, pois ela não ficou sabendo da mesma. Por isso a importância de preencher um cartão, irmãos. Muito importante. O rei Davi, não por orgulho, ele não era orgulhoso, mas para encorajar o povo de Israel, fez questão de dizer e de mostrar os valores que ele estava doando para a construção da casa de Deus. Eu mesmo, algumas vezes, já tive que falar sobre as ofertas que eu estava dando. Não em valores, mas em termos de oferta. Eu fiz questão de contar para a igreja, quando eu estava doando o nosso saldo da caderneta de poupança, o nosso plano de aposentadoria e às vezes até um veículo. Por que, pastor Rômulo? Para que todos soubessem que o pastor também precisa se sacrificar. Amém, irmãos? E ele é membro da igreja tanto quanto qualquer outra pessoa. Portanto, o preenchimento dos cartões é muito importante para que a igreja se una ao redor de um mesmo alvo, encorajando uns aos outros. E em quinto lugar, e por falar em alvo, o alvo é um valor em reais que a igreja gostaria de doar para missões todos os meses. Este alvo depende sempre da participação dos membros. Há igrejas, que ao invés de um alvo financeiro, preferem um alvo numérico de missionários. Nós queremos pegar 5 missionários este ano. Mas no final das contas, é tudo a mesma coisa. Porque você só pode acrescentar missionários se pessoas acrescentarem ofertas. Mas eu quero fazer uma confissão. Para mim, dentro do método, este do alvo é o elo mais fraco. É a parte mais fraca do método. É a parte mais perigosa da promessa de fé para missões. Pois pode ser um tiro que vai sair pela culatra. Imagine estabelecer um alvo, fazer aquela campanha, chegar no final da conferência e o alvo não é alcançado. Acontece, não acontece? Isso cria um desânimo, isso cria uma atmosfera pesada dentro da igreja. E se o alvo não for alcançado, depois de coletados todos os cartões, e se o alvo for alcançado só naquele primeiro mês, mas não for mais alcançado no decorrer dos próximos meses? Pode voltar, Pedro. E se missionários forem acrescentados devido ao bom alvo que nós alcançamos, mas depois não entrar as ofertas suficientes para ajudá-los? Viu só como que é uma parte difícil do plano? Mas há 3 soluções para esses problemas. Espere pelo menos 3 meses
após a renovação da promessa de fé, para planejar o novo orçamento missionário. Por que 3 meses? Você faz uma média e você descobre se as pessoas estão mesmo cumprindo a promessa. Segundo, nunca comprometa mais que 80% dos valores prometidos. Reserve 20% numa poupança. Tomando esses 3 cuidados, você consegue amenizar o perigo dos alvos não alcançados. Este é o programa da promessa de fé para missões. Não é um mandamento bíblico, mas é um método formidável e que tem alavancado fundos para missões que as igrejas não conseguiriam de outra forma. Agora nós vamos para os princípios. Mas antes de entrar nos princípios da promessa de fé, você tem alguma pergunta sobre o programa, sobre o método? Eu acho que cobri, o método de uma forma bem sucinta. Mas, pergunta. Uhum. Podia ter feito isso, né? É verdade. Duas questões, né? A primeira, a família ou o crente que não queira preencher o cartão, ele não é obrigado, não é bíblico. Não é verdade? É um método. Ele pode participar ou não do método. Mas, na prática, é o que o irmão Cleto disse. A igreja deixa de fazer um compromisso com um projeto missionário porque não sabe ainda da existência daquela oferta, pois não foi preenchida no cartão. Então, é uma das desvantagens de quem não preenche a promessa. Mas, uma das soluções foi apresentada. Espere 3 meses para ver a média do que realmente foi prometido. Aliás, minha experiência com 22 anos de ministério, minha experiência é que nunca entra o que foi prometido. Não é triste isso? Nunca entra o que foi prometido. Então eu vejo a igreja pulando de alegria, alcançamos o alvo, glória a Deus. Entra o primeiro mês, entra o segundo mês, entra o terceiro mês e não alcançou realmente o alvo. Mas o importante é que entra ano, sai ano, as ofertas aumentam. Mas nem sempre se alcança o alvo. Acho que essa tem sido a experiência da maioria das igrejas. Infelizmente, ao longo dos meses, não se alcança o alvo. Mas, se ficar dentro dos 80%, não cria dificuldades para a igreja. Muito bem, irmão Cleto. Mais alguém? Observação ou pergunta? Muito bem. Então, agora sim, nós vamos entrar na Bíblia. Pastor, o senhor não entrou na Bíblia ainda? Não, eu estava falando de métodos. Métodos são métodos. Invenção humana. Agora sim, nós vamos falar do que a Bíblia manda. Os princípios. 2 Coríntios 8, verso 1 diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Quero que você perceba o significado da palavra graça. Porque graça é o segredo por detrás de todas as ofertas financeiras. É a palavra charis no grego. Em relação ao dinheiro, significa sentir alegria e prazer quando fazemos doações. Alguém aqui sente alegria e prazer quando coloca aquele dízimo na cesta, quando coloca aquele cheque, quando coloca aquela nota de 10, 20 reais dentro da cesta? É exatamente isso que a palavra graça significa em relação a doações. Alguns anos atrás, um diácono me procurou para esclarecer uma dúvida. Na igreja dele havia um empresário muito bem sucedido, dizimista fiel, mas toda vez que o diácono se aproximava do empresário
para pedir uma oferta, para ajudar um irmão em necessidade, aquele empresário dizia: eu já dou meu dízimo, não gosto de ser solicitado para outras coisas. O diácono me perguntou: pastor, o que fazer neste caso? Eu disse: não incomode mais este empresário. Ele não tem a graça de Deus para fazer doações além dos dízimos. Uma pessoa assim não precisa ser incomodada, não precisa ser solicitada. Deixe-o em paz, foi o que eu sugeri para o diácono. E assim também, só devem participar da promessa de fé para missões quem tem recebido a graça da parte de Deus. O dízimo não. O dízimo até os incrédulos deveriam dar, deveriam devolver. É um mandamento. Mas, irmãos, a promessa de fé para missões, as ofertas missionárias, você só deve dar através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria, com prazer. Caso contrário, você não vai conseguir ser fiel até o fim. Então, ore por esta graça. Mas, para participar de missões, você vai precisar dela. A graça de Deus nos ajuda a abraçar 5 princípios que fazem parte da vida cristã. Primeiro, amor por almas perdidas. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. O que sabemos da Macedônia? A Macedônia era uma região muito pagã, que fazia parte da antiga Grécia. As igrejas na Macedônia eram as mais pobres de todas e, ao mesmo tempo, as mais generosas. Como que o evangelho chegou à Macedônia? A Bíblia diz que foi através de uma visão que o apóstolo Paulo recebeu durante a noite. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. E lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim como a Macedônia, há muitos lugares hoje em dia precisando da nossa ajuda. Antes de vir para Ribeirão Preto, 3 outras cidades pediram que nós fôssemos para lá. Nós não podemos ir para todas as cidades, mas nós podemos enviar missionários. Nós podemos ajudar que outros possam ir no nosso lugar. A Macedônia, no entanto, se tornou um centro missionário. Uma igreja, uma região de igrejas que ajudavam outras igrejas em necessidade, apesar de toda a sua pobreza. Agora, irmãos, há muita necessidade ao nosso redor. O livro, O Totem da Paz, conta a história de índios canibais que se converteram a Jesus Cristo através dos missionários. Mas sabe qual era a pergunta? A primeira que eles faziam depois de convertidos? Eles olhavam para os missionários e perguntavam: por que vocês não vieram antes? Antes da morte dos meus pais, antes da morte dos meus familiares. Por que vocês vieram só agora? Assim que Paulo recebeu a visão, ele não foi desobediente, ele foi. Resultado, as igrejas da Macedônia tornaram-se suas melhores amigas. Tornaram-se missionárias. Segundo princípio, amor por homens e mulheres de Deus. Amor pelos missionários. Paulo mostra o segredo. No versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Este é o segredo. Primeiro, você se consagra a Deus. Só depois, você ajuda os missionários. Sabe, a maior dificuldade no trabalho de Deus é que sempre haverá 10 crentes carregando o piano. Só que 9 vão estar numa ponta e um sozinho na outra. E geralmente o crente sozinho naquela ponta é o pastor da igreja ou é o missionário no campo. Isso não é certo, isso não é justo. O que vai fazer a obra de Deus prosperar e ir para frente é a participação de todos. Mesmo porque a obra de Deus é a obrigação de todo salvo em Jesus Cristo.
E na obra missionária, é sempre o missionário, sozinho naquela ponta. Terceiro princípio. A promessa de fé para missões é a evidência da nossa fé. Paulo fala sobre a fé. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Vamos lá. O crente precisa abundar e superabundar nessas 6 virtudes que Paulo mencionou. Fé, acreditar nas coisas impossíveis e acreditar na palavra de Deus. Palavra é a forma que nos expressamos. Ciência é o conhecimento que adquirimos da palavra de Deus. Diligência é a seriedade e a urgência dentro da obra de Deus. Amor é o desejo de suprir a necessidade da pessoa amada. E a graça, nós já vimos aqui, é sentir alegria e prazer quando fazemos doações. Então, todas essas virtudes são importantes, mas Paulo mostra que tudo começa com a nossa fé. Quarto princípio, a evidência da nossa generosidade. Paulo diz, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Outra palavra que poderia ser usada no lugar de generosidade é liberalidade, porque a pessoa liberal é uma pessoa livre de si mesma. Liberal é uma pessoa livre de si mesma. Certo monge, certa vez ele disse que ele era muito infeliz, muito vazio, enquanto rico e materialista. Um dia ele resolveu então largar tudo e se tornar um escravo doméstico. E ele passou a trabalhar como escravo doméstico para o bispo da sua própria igreja. Mas ele disse que foi nesta situação que ele encontrou paz, gozo e alegria. Agora eu faço uma proposta melhor. Ao invés de servir a uma única pessoa, a promessa de fé para missões nos dá a oportunidade de servirmos a milhares e milhares de pessoas através da vida e dos ministérios de nossos missionários. Generosidade é quando damos na pobreza e nas tribulações. E o quinto princípio, a evidência das nossas prioridades. Verso 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Gente, pessoas sempre foram a prioridade do Senhor Jesus Cristo. Ele não queria ser pobre, mas ele queria que nós fôssemos ricos. Ele não queria sofrer, mas ele queria que nós fôssemos salvos. Hoje em dia, as prioridades dos homens começam amando a si próprios e com os prazeres carnais. Por isso que homens como Hudson Taylor, David Livingstone, fizeram a diferença na história deste mundo. Ambos eram médicos que poderiam ter sido muito, muito ricos em seus países, mas eles abandonaram a luxúria, o conforto da cidade grande e de seus países, pelo desconforto e pelos problemas do campo missionário. Só que hoje, na eternidade, eles são as pessoas mais ricas do mundo, enquanto que muitos de nós seremos pobres. A lista de Deus já foi estabelecida. Prioridade: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a ordem de prioridades. Então a promessa de fé para missões nos mostra todos os meses que Deus e as pessoas estão em prioridade na nossa vida. Concluindo, você e eu vimos o programa, o método e os princípios. Não há nada de antibíblico com o método missionário da promessa de fé para missões.
Mas por que então algumas igrejas não praticam este plano? Eu mesmo vim de uma escola de teologia, cujos professores não gostavam deste plano. Não gostavam. Eu, como sempre, levantava a mão, mas professor, dá certo. Por que o senhor é contra? Porque não está na Bíblia. Ora, muitas coisas não estão na Bíblia. Mas eu vou dizer minhas observações, porque algumas igrejas não praticam este plano. Primeira razão, é um método trabalhoso. Não é fácil, não. Não é algo que você coloca em prática e esquece do assunto. Segundo, é um método que transforma missões no cartão postal da igreja. E muitos pastores não querem que a sua igreja seja conhecida como uma igreja missionária. Eles querem que a igreja seja conhecida pelos ensinamentos, pelas pregações, pelo academicismo, talvez até pelas pessoas que frequentam aquela igreja, talvez pelo local onde a igreja se encontra. Mas quando você enfatiza missões, a igreja vai ser conhecida por ser missionária. É um método que exige muita generosidade. Olha, não é fácil para a natureza humana ver saindo da igreja 10, 15 mil reais todos os meses. Dinheiro este que, puxa, poderíamos estar usando aqui dentro. Imagina o que nós não faríamos com 10, 15 mil reais por mês. Não é fácil, né, para a natureza humana ver aquele dinheiro saindo todos os meses para fora da igreja. Não é fácil. Sem dúvida, essa também é uma das razões. E por último, muitos acham que por não estar na Bíblia, não deveria ser praticado. Tudo bem, mas ninguém pode negar os princípios bíblicos da promessa de fé. São eles: amor por almas perdidas, amor por missionários, evidência de fé, evidência de generosidade e evidência de prioridades. Isso ninguém pode negar. Então, o que eu queria que você fizesse nesta manhã é que você pensasse, refletisse sobre o que nós acabamos de estudar. Porque esta é a proposta do Templo Batista Maranata. Nós queremos ser uma igreja missionária. Não só de nome, mas na verdadeira prática. Lá atrás, nós temos o cartão da promessa de fé. E como pregarão se não forem enviados? É uma pergunta retórica, não é? Não tem jeito, precisam ser enviados. Através da minha promessa, ou melhor dizendo, através da minha fé e pela graça de Deus, prometo doar todos os meses a quantia de... Aí você ora, estabelece com Deus o valor, para ajudar os projetos missionários desta igreja. Acredito em missões e quero fazer a minha parte para obedecer à grande comissão de Cristo. E atrás diz: eu participo da promessa de fé para missões, pela graça de Deus serei fiel, segurando as cordas. A data e o nome. Nós preenchemos isso uma vez por ano. E a igreja planeja o que vai fazer com os seus projetos missionários. Ore a respeito e veja o que Deus gostaria que você fizesse.